Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? A notícia que eu separei para cada um de vocês essa semana foi a seguinte: doença da urina preta. Estados registram casos de síndrome relacionada ao consumo de peixes. Ao menos Amazonas, Bahia, Ceará e Pará têm casos registrados da doença de RAF. Então, esses estados brasileiros têm registros, da doença, da síndrome de RAF, que é popularmente conhecida como doença da urina preta. A doença que deixa a urina com a coloração muito escura provoca dores musculares, falta de ar e insuficiência renal entre 2 a 24 horas após o consumo de peixes ou crustáceos. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença de RAF ela é causada por uma toxina que pode ser encontrada em peixes, como tambaqui, o badejo, a arabaiana, ou ainda através do consumo de crustáceos, como a lagosta, o lagostim e o camarão. Como é uma doença muito pouco estudada, acredita-se que esses animais eles possam ter se alimentado de algas com certos tipos de toxinas, que ao serem consumidas pelo ser humano, provocam sintomas. Contudo, pessoal, a toxina, sem cheiro e sem sabor, surge quando o peixe não é guardado e acondicionado de maneira adequada. O quadro descrito nos pacientes graves, ele é compatível com a rabidiomiólise, doença que vai destruir as fibras que compõem os músculos do corpo. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas informou que essa é a terceira vez que ocorrem surtos de doença da urina preta no Amazonas. O primeiro caso registrado foi em 2008, com 27 casos nas cidades de Manaus e na cidade de Careiro. Nenhuma morte foi registrada. O segundo surto foi em 2015, com 74 casos registrados em Manaus, Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Altazes, também sem mortes. A Bahia já identificou 13 casos dessa síndrome até o momento. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, a CESAB, as notificações foram feitas nos municípios de Alagoinhas, Salvador, Maraú, Mata de São João, Camaçari e Simões Filho. No total, 5 casos ainda permanecem sob investigação. De acordo ainda com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, os 13 casos confirmados entre janeiro e setembro desse ano são de pacientes entre uma faixa etária ali de 20 a 79 anos, onde na faixa etária de 35 a 49 anos, 7 casos foram confirmados, o que corresponde a 53,8% dos casos. Tá? A faixa etária de 20 a 34 anos, 5 casos, 38,5%. 66% do total de casos correspondem ao sexo masculino. O tratamento, de acordo com o Ministério da Saúde, aponta que a hidratação é fundamental nas horas seguintes ao aparecimento dos sintomas, uma vez que assim é possível diminuir a concentração da toxina no sangue, o que vai favorecer a sua eliminação através da urina. Em casos mais graves, pode ser preciso, inclusive, fazer hemodiálise. E na maioria das vezes, o quadro costuma evoluir bem, mas há risco de morte, especialmente em pessoas com outras comorbidades. O indicado ainda é procurar ajuda logo após o aparecimento dos primeiros sintomas. Para quê? Para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível. A gente tem mania de ficar esperando muito tempo, não vai esperar tanto. Não há nada específico que possa ser feito para evitar a enfermidade. Não existem formas de identificar ainda a toxina. Ela não tem cheiro, gosto ou cor e não desaparece após o cozimento da carne. A indicação nesse caso é reduzir o consumo de peixes ou comprá-los em locais onde se conhece o processo de transporte e de acondicionamento. Higiene nesse caso aí é tudo que a gente precisa ter. Tá? De onde vem essa doença? De acordo com um artigo que foi escrito lá em 2013 por especialistas do Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o nome dessa moléstia tem a ver com a sua origem. Os primeiros relatos sobre ela datam de 1924 e vem de uma região litorânea de Königsberg-Raf, que fica próxima do Mar Báltico. Atualmente, esse local integra a cidade de Kaliningrado, que pertence à Rússia e faz fronteira com a Lituânia e a Polônia. Gostaram, gente, da notícia? Aí vocês podem estar me perguntando, Thalisson, de que forma isso aí pode cair na minha prova? Torno a dizer mais uma vez para vocês. Ecologia, nesse caso impactos ambientais, é um assunto muito cobrado
na prova de biologia do Enem. Corresponde a mais de 35% da prova do Enem. E claro, né, fisiologia humana, sistema excretor, galera, né, que corresponde a 13% das questões do Enem, só fisiologia humana. Né? Também é uma área que o Enem gosta muito de trabalhar. Então eu digo a vocês, fiquem de olho em questões que abordem essas duas temáticas, tá certo? Impactos ambientais e fisiologia humana. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia dica de biologia com o professor Alisson Ferreira, tá certo? Tchau, tchau, até mais e até a próxima semana com mais uma dica de biologia. Valeu!